Fala galera, Márcio Andrade aqui e estamos aí iniciando mais um vídeo para vermos mais um debate insano entre o Caio Coppola e o Zé Eduardo. E o tema do debate é o voto impresso e a sua aprovação na CCJ. Beleza? Então, olha só, é necessário que você assista o vídeo até o final, porque você tem que ouvir as duas opiniões aí para você tirar as suas conclusões. Beleza? Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, a sua opinião e deixa aí o seu joinha também, dê o seu like. Beleza? Porque esse é o Boletim Coppola News. Coppola, essa modalidade do voto impresso aumenta a segurança ou a vulnerabilidade do processo eleitoral brasileiro? Boa noite. Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Muito boa noite. Saudações à nossa audiência. Olha, em primeiro lugar, eu tenho sérias dúvidas se a gente pode debater isso com a candura e a franqueza com a qual nós estamos habituados, né? Eu peguei aqui uma matéria da Gazeta do Povo, agosto de 2023. Alexandre de Moraes, ministro do STF, ex-presidente do TSE, diz que o Tribunal Superior Eleitoral não pode aceitar críticas às urnas eletrônicas para garantir a democracia. Vou seguir aqui com alguns trechos da matéria. De acordo com a assessoria de comunicação do TSE, o ministro afirmou que, aspas, colocar em xeque a eficiência das urnas eletrônicas e do trabalho executado pela Justiça Eleitoral significa duvidar da própria democracia brasileira. O ministro chamou os críticos do sistema eleitoral brasileiro de extremistas e criticou a proposta do voto auditável ou do voto impresso. Mais aspas aqui do ministro. De forma alguma podemos aceitar essa afirmação totalmente errônea de que isso é exercício de liberdade de expressão. E vejam só, essa fala foi realizada durante uma palestra na sede da Escola Paulista de Magistratura. E o tema era Justiça Eleitoral e Defesa da Democracia. Bom, resumindo, trocando em miúdos aqui, na cabeça do senhor Alexandre de Moraes, o ex-presidente do TSE, criticar o sistema eleitoral, mesmo que seja para aprimorá-lo, é, via de regra, a priori, antidemocrático. Não está contemplado pela nossa liberdade de expressão, o que muito me preocupa, porque significa que nós estamos aqui nesse debate caminhando em terreno perigoso. Não apenas nós, mas também o Congresso brasileiro. Agora, quando a gente pega o histórico recente do nosso parlamento, como que pensam os partidos políticos e os nossos representantes eleitos, né? Para quem não sabe, em 2015, todos os partidos políticos, sem exceção, incluindo todos os partidos de esquerda, PT, PSOL, PDT, PSB, PCdoB, todos eram favoráveis ao registro impresso do voto. Então, assim, nunca caiam naquela cantilena de que isso é um retrocesso para o voto em cédula. Não, é uma evolução. É o registro impresso do voto eletrônico. O sistema permanece sendo eletrônico e digital. Ele só ganha uma camada a mais de verificação, a possibilidade de verificação física, pública, não apenas dependendo da confiabilidade do software, da transmissão de dados e da contabilização eletrônica. Você coloca mais uma camada de auditoria, possibilitando a auditoria física. Mas, enfim, para vocês terem uma ideia, na Câmara, em 2015, a proposta do registro impresso do voto eletrônico, ela teve 433 votos a favor, 7 votos contra e 2 abstenções. Todos os partidos orientaram a base para votar favorável. Isso passou na Câmara, isso passou no Senado Federal. A presidente Dilma Rousseff, provavelmente cedendo aí a pressões políticas da cúpula do Judiciário, vetou. O Congresso derrubou o veto e foi o Supremo, inclusive com o voto do senhor Alexandre de Moraes, que foi o primeiro a votar, que considerou o registro impresso do voto inconstitucional. Ele falava que violava o sigilo do voto, o que na verdade não procede. Por quê? Porque não existe contato da cédula, ou melhor, do papel impresso com o eleitor. O eleitor faz uma verificação visual e esse papel é depositado numa urna separada, sem menção ao autor do voto.
Portanto, assim, foi realmente um pretexto para impedir que essa nova camada de auditoria, essa nova camada de verificação fosse incorporada. O porquê disso, Basília, realmente eu não sei, mas é óbvio que aumentaria muito a segurança do processo e principalmente a credibilidade do processo, ajudaria a pacificar o Brasil se essa medida fosse incluída no que eles chamam de custo da democracia. Cardoso, o voto impresso, na sua avaliação, aumenta a segurança do processo eleitoral brasileiro ou garante até mais vulnerabilidade? Olá, Basília. Olá, Caio. Eu começo tratando essa questão dialogando com os nossos telespectadores e telespectadoras. Você utiliza o Pix? Remete o dinheiro para algum lugar? Existe algum papelzinho impresso quando você faz o Pix? Não, não existe. Isto foi superado pela conquista tecnológica dos novos tempos. E ninguém acha que descredibiliza as transações financeiras você simplesmente fazer transferências até por telefones celulares. Ou existem processos judiciais sigilosos em que os advogados não têm papel quando colocam as petições e os juízes decidem? Existe. Alguém acha que esse sistema não funciona ou é deslegitimado ou descredibilizado? Não, não existe. Por que o sistema eleitoral efetivamente passa por essa questão de ataques permanentes? Parece um cadáver insepulto. E por que eu digo insepulto? Eu comecei a discutir isso quando eu era deputado, e olha, faz tempo, hein? Não começou em 2014, não começou em 2006, 2007, 2008. Isso foi discutido longamente, os deputados naquele momento estavam convencidos que isso não tinha sentido. Posteriormente, por uma série de razões, houve, a partir de então, do final de 2010, durante o governo Dilma Rousseff, um movimento no Congresso Nacional para que se fizesse o voto impresso. Na época, o governo estudou a matéria, inclusive com o apoio técnico necessário, e falou que isso realmente não tem o menor cabimento. E, posteriormente a isso, inclusive, o Supremo teve várias ações de explicação para deputados e senadores da segurança técnica que esse sistema envolve. Nunca, desde então, se descobriu nada, nenhuma falha no sistema. Me lembro que o ex-presidente Jair Bolsonaro, nas eleições de 2018, disse: isto foi fraudado, as maquininhas roubaram porque eu devia ganhar no primeiro turno, e em 10 dias eu apresento as provas. Ele apresentou? Não. Agora, mais recentemente, quando ele perde a eleição, curiosamente, Jair Bolsonaro acusa as maquininhas, manda fazer auditorias só para o voto de presidente, não para os votos de deputados, onde ele tinha uma grande conquista no seu partido. Arranjou um relatório que depois, hoje se sabe, é absolutamente fajuto. Absolutamente fajuto, do ponto de vista técnico, sem substância. Portanto, não existe nenhuma colocação técnica séria que descredibilize esse sistema eleitoral. Não há nenhuma sobreviveu. É exatamente por isso que eu começo afirmando que, em primeiro lugar, esse projeto de lei é inconstitucional. Ele fere o princípio da razoabilidade, que é um princípio constitucional implícito e aceito e reconhecido por todos os constitucionalistas e pela jurisprudência. Por quê? Porque se eu tenho um sistema que é mais barato, que é eficiente, que não apresenta nenhum problema, eu vou optar por um sistema mais arcaico, mais pesado e que coloca mais risco efetivamente do ponto de vista do sigilo do voto? Claro que não. Isso fere o princípio da razoabilidade, fere outro princípio da economicidade. Ou seja, eu tenho que buscar soluções sempre as mais baratas, com uma qualidade e eficiência. Se eu não demonstrei ineficiência do voto eletrônico, eu não tenho como efetivamente demonstrar a não procedência dessa situação. E não há como justificar que nós vamos voltar para o papel impresso. Será que então nós vamos voltar para o papel impresso no Pix? Será que nós vamos voltar para o papel impresso daqueles processos que antigamente eram amarrados com linhas, como se nós estivéssemos escrevendo a carta como escreveu Pero Vaz de Caminha? Não, isso é a evolução dos tempos. O Brasil foi um exemplo democrático pela rapidez, pela segurança e nunca, nem um mínimo arranhão técnico ficou provado. E olha que vários tentaram fazer isso. Por quê? Justamente porque tem gente que quando ganha a eleição acha que está tudo bem, mas quando perde a eleição é ilegítima. Esse é um discurso que tem sido constantemente desenvolvido no mundo por extremistas.
Nós vimos efetivamente Donald Trump fazer esse discurso nos Estados Unidos e vimos, e lá o voto não é dessa forma que nós temos no Brasil, e vimos esse discurso feito por Jair Bolsonaro, que nunca trouxe prova alguma, nem estudo algum, descredibilizando as urnas. Ele só fez uma reunião com embaixadores para tentar atacar a credibilidade das eleições brasileiras e o resultado foi que ele ficou inelegível por ter usado a máquina governamental para divulgar uma postura que obviamente não tinha a menor substância e atingir o sistema democrático brasileiro. Meu amigo, pense em um tema polêmico, é o tal do voto impresso. É um tema que nunca vai sair de pauta, justamente porque a galera não aprovam. Não coloca para votar, e quando coloca para votar não é aprovado. Para você ter uma ideia, eu acho que é desde 2015, né, cara? Desde 2015 que esse negócio vem sendo debatido. Parece que o Caio Coppola citou aí no debate que eu acho que em 2015, ou foi até antes disso, que todos os partidos eram a favor aí do voto impresso e que todos os partidos ali todas as chapas, todos os partidos ali no Congresso, eles votaram a favor. Eu acho que foi em 2015, se não me engano. Aí tem que ver aí na fala do Caio no debate. E de repente isso tudo mudou. De repente a questão do voto impresso se tornou algo, né, muito polêmico, que não se pode nem falar. A gente tem que ter cuidado nas palavras para poder falar aqui, porque dependendo do que você falar, você vai ser aí você vai ser, sei lá, você vai receber a visita da Polícia Federal, quem sabe, né? Então, o que acontece é o seguinte, meus amigos. O voto impresso foi aprovado mais uma vez. Porque já foi aprovado várias vezes, só que, né, se passa por uma casa, vai para outra casa, também é aprovado, aí chega na sanção do presidente, como aconteceu lá na época da Dilma, o presidente veta, a Câmara vai, derruba o veto, e aí entra o Supremo e diz que é inconstitucional. Infelizmente isso aconteceu já. Mas voltamos aí à história do voto impresso. E aí se aprovou o voto impresso na CCJ da Câmara. O projeto que autoriza o voto impresso e a recontagem pública dos votos em cédula, ou seja, impressos ali na hora da votação. Tá? O que acontece? Isso vai a plenário, foi aprovado na CCJ, só que vai a plenário, será analisado em plenário. Caberá ao presidente da casa, né, o Arthur Lira, despachar aí a pauta, colocar em pauta, porque se o Lira sentar em cima, nada vai acontecer. Tudo depende do presidente da Câmara e também depende do presidente do Senado, da boa vontade desses dois caras, né? Eu não sei por que tem um parlamento, né? O parlamento é um parlamento que é submisso a uma pessoa, que é o presidente. Já começa errado daí. Acho que deveria ter uma certa independência aí, né? Uma independência parlamentar em relação ao andamento dos trabalhos dentro de cada casa. E também referente às comissões também, enfim.
Eu acho que deveria ter uma certa independência. Nada bagunçado também, mas deveria ter uma certa independência e não deixar o poder só na mão de uma pessoa só ali, enfim. É tudo muito errado, né? Tudo muito desorganizado no Brasil. Mas bem, então o Arthur Lira ele vai ter que colocar aí, a questão foi aprovada na CCJ, o Arthur Lira vai ter que colocar em pauta lá quando for a plenário, vai a plenário, o Arthur Lira tem que colocar em pauta, e se aprovado na Câmara, aí vai também aí segue para o Senado. Aí chegando no Senado e tudo mais, será analisado lá no Senado, e para isso acontecer, o presidente do Senado, que muito provavelmente não será o Pacheco, então tudo indica que será lá o Alcolumbre novamente. Então o Alcolumbre será aí, colocará em pauta. Esperamos que o Alcolumbre coloque em pauta. Eu acho que ele vai colocar, nem é possível. Então, independente de ser o Alcolumbre ou não, o presidente do Senado terá que colocar em pauta a questão do voto impresso, tá? E sendo aprovado tanto na Câmara como no Senado, aí segue para a sanção presidencial, que talvez seja o Lula. Né? E se for o Lula, talvez seja o Lula. Talvez, não sei. Pode ser que não seja. Mas se for o Lula, muito provavelmente ele vai vetar. O Lula não quer voto impresso. Ele vai vetar. Ele vai fazer igual a Dilma fez lá em 2015. Então, o Lula vai vetar. Vai voltar para a Câmara. E a Câmara vai derrubar o veto novamente. Tá? Como já aconteceu lá atrás. A história vai se repetir, galera. A história vai se repetir. Bom, a Câmara vai derrubar o veto. A Câmara derrubando o veto, vai entrar aí em jogo, infelizmente, o STF, com aquela mesma narrativa de antes, que já houve lá atrás, de que o voto impresso é inconstitucional, tá? Então, a mesma história que aconteceu lá em 2015, 2016, enfim, não sei, acho que foi em 2015, que aconteceu lá em 2015, vai acontecer novamente e vai chegar no STF e a coisa vai emperrar. Por quê? Todo mundo já sabe, eu não preciso ficar repetindo aqui o porquê, né? Porque vai que eu falo alguma merda aqui e aí os caras vão querer me botar no xadrez e me prender, né? Mas enfim, todo mundo já sabe por quê. Pois bem, existe aqui a matéria aqui da CNN referente a essa questão aí da aprovação lá na CCJ, né? E aí falando que o que foi aprovado na CCJ e tudo mais, tal, que o texto foi aprovado por 31 votos favoráveis e 20 contrários e tudo mais, tal, que o projeto é de autoria do deputado, teve a relatoria do deputado José Medeiros, né? E que a autoria é do deputado Carlos Henrique, né, do MDB lá de Tocantins. O Carlos Medeiros é do PL do Mato Grosso.
E aí segue a matéria dizendo que vai a plenário, tá? E aí a matéria diz também que a implementação das urnas eletrônicas no Brasil começou em 1996, toda aquela historinha, né? Do sistema mais perfeito, que não sei o que, etc e tal. A justiça eleitoral é uma justiça que nunca erra e tudo mais, tal. Então, segue a reportagem aqui da CNN dizendo todo esse processo aqui que eu acabei de narrar para vocês, que eu acabei de falar aqui para vocês neste meu comentário referente à questão do voto impresso, a questão de todo esse trâmite que vai acontecer referente ao voto impresso, que me parece, eu espero estar errado, que vai se repetir a mesma história, tá? Vamos torcer que seja uma história diferente, com um final diferente, e que o voto impresso seja aprovado e que tenhamos aí, depois de aprovado, que tenhamos aí nas próximas eleições, em 26, uma eleição em que todos os eleitores do Brasil possam ter a oportunidade de votar e ter uma comprovação física, mais uma camada ali de segurança na questão do voto, tá? Que seria justamente o voto impresso. É isso por hoje, por esse vídeo, e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Até breve.